pelo precioso depoimento que nos dá, informando a todos sobre o que existe no seio do governo em termos de planejamento, diretrizes e projetos. Queria apresentar agora, com mais riqueza de detalhes, o currículo do próximo palestrante. Luiz Felipe Valerim, como eu disse, é coordenador de Infraestrutura e de Energias da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. É professor de Direito Administrativo e de Direito Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Professor do curso de especialização no Direito da Sociedade Brasileira de Direito Público, SBDP, e da PUC de São Paulo. Mestre em Direito Econômico pela USP. Advogado especializado em Direito Público e Regulação Econômica e Infraestrutura. O professor Valerim vai falar sobre o novo marco regulatório do setor portuário, contexto, permissões e objetivos. Premissas, desculpe, e objetivos. Bom, prezados, bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Bettiol e ao IDA aqui pela oportunidade e de nos acolher aqui em Brasília essa iniciativa de realização desse seminário, que em conjunto com a Sociedade Brasileira de Direito Público. Sempre um prazer, acho que o maior entusiasta e estava sempre muito disponível a discutir o tema, toda a parte que envolve aqui a preparação do seminário, que não é simples. Então, gostaria de agradecer a disposição e disponibilidade do Dr. Bettiol. É de um jovem, eu sempre comento com ele, é a disposição de um jovem. E também dos palestrantes aqui, isso desde o primeiro convite que foi feito, todos os palestrantes, ao Dr. Rogério, o Dr. Elcio, que está aqui conosco, Dr. Fernando, enfim, todos os palestrantes do dia se disponibilizaram aqui a dedicar um tempo conosco para, gratuitamente e de forma disponível, expor o nosso chamado novo marco regulatório do setor portuário e também, principalmente aqui, eu falo talvez pela parte aqui do governo do seminário, que é discutir e entender as críticas, por isso a parte de moderador ao final de cada bloco, eu acho que é uma parte que agora nos engrandece aqui enquanto expositores, porque é de colher de fato as impressões. Essa tem sido uma postura e uma iniciativa. Assim, mexer num novo marco regulatório de qualquer setor que seja, nunca é uma tarefa simples e tentamos errar menos, né? Tentamos somar aqui as habilidades e competências para errar menos. É isso, talvez essa é a nossa postura e com esse seminário não foge dessa regra. Então, os senhores estejam na sequência à vontade para expor as dúvidas, onde que os problemas têm ocorrido, enfim, somos ouvidos aqui para isso. O que eu gostaria de desenvolver com os senhores é um panorama rápido, aqui, talvez não tão rápido, então não quero tomar tanta paciência dos senhores, mas tentar explicar, basicamente, essa é a agenda que eu proponho, explicar talvez quais foram as premissas que ensejaram as novas regras do modelo portuário. Ou seja, quais foram os pontos identificados em um diagnóstico, ou seja, dos diversos problemas que temos no setor. Sempre a gente tem que escolher os pontos a atacar, não conseguimos, né? Tem sempre aquele ditado que quem muito abraça, pouco aperta, né? Então, fizemos aqui, escolhemos os pontos onde tivemos que concentrar energia para tentar enfrentar o que se entendeu como os problemas que geravam os piores efeitos e onde a energia tinha que ser concentrada. Em cada fala, cada evento que participamos, sempre escutamos outros pontos e outras questões que têm que ser aprimoradas e isso, sem dúvida, está na nossa agenda. Então, basicamente, aqui um primeiro bloco da minha fala com os senhores é o diagnóstico e as premissas aqui do novo modelo. Depois, uma descrição do novo modelo, sem invadir o que o Dr. Elcio e o Dr. Fernando falarão na sequência, que já é a aplicação do novo modelo, tanto na frente porto público, quanto na frente porto privado, ou os terminais de uso privativo. O governo já tem se movimentado para colocar os novos projetos na rua. Isso vai ser objeto das duas palestras na sequência. E talvez uma visão pessoal
do que vem a ser as perspectivas para o modelo portuário. Acho que esse aqui é a minha tentativa com os senhores. Basicamente, eu gosto desse slide, porque ele simplifica as coisas boas da Lei 8630. Né? A Lei 8630 trouxe grandes vantagens e grandes virtudes para o setor portuário. Na verdade, e uma das preocupações no novo modelo era não retroceder no que a Lei 8630 tinha de positivo. Então, e, sem dúvida, um dos pontos mais importantes da Lei 8630 foi viabilizar a participação privada no setor portuário. Né? Isso talvez seja um dos grandes passos da Lei 8630, foi esse. De forma que não poderíamos ter evitado. Basicamente, esse slide, eu tento demonstrar que isso aconteceu em todos os setores de infraestrutura, em que a iniciativa privada veio para tentar reduzir a regulação estatal por aumento de competição. Isso é uma equação, algo que é presente em todo o setor de infraestrutura, passou por essa discussão, telecomunicações, rodovias, ferrovias têm passado. Então, são setores em que se permite a entrada do privado para que, com a competição, se reduza o nível de regulação. E por que isso? Porque, se der certo, se o sistema funcionar bem, é muito mais eficiente o mercado ser regulado via competição, ao invés de poder de polícia, intervenção direta do Estado via regulação. Eu acho que um aspecto importante, então, no tocante a preço, qualidade, desempenho, investimentos, que isso tudo seja atingido via participação privada no setor. Esse é um avanço da lei 8630 que o modelo permitiu. Acho que uma parte importante desse gráfico é o nível mínimo que eu tenho que colocar, esboçar ali, nível de regulação mínimo. O que isso significa? Significa que existe um determinado nível de regulação que esse não dá para se eliminar. Ou seja, são todas as variáveis não econômicas de uma regulação sobre qualquer setor. O melhor exemplo disso é a questão ambiental. Ou seja, não dá para se deixar uma variável ambiental, de proteção ambiental, ou algumas variáveis de regulação de essential facilities, ou a questão da infraestrutura escassa, tem algum nível de regulação que sempre vai ser necessário. Então, esse é um nível que não conseguimos abrir mão. Então, isso também o modelo prestigia e acaba considerando. Aqui para os senhores que são versados, mais versados do que eu no setor portuário, que eu tentei resumir basicamente quais são os modelos de exploração portuária que existe ao longo do mundo. Tem alguma simplificação, mas basicamente temos 4 formas de exploração portuária. Né? Sempre o primeiro, service ports, que são basicamente o porto de serviço público em que todas as variáveis são exploradas pelo poder público. Quais variáveis? A questão da infraestrutura, né, que são os acessos, dragagem, as fundações, ou seja, o investimento de porte, aquele investimento maciço para que o porto exista, ele vem da parte pública. A questão de superestrutura, que vem a ser os armazéns, guindastes e toda a parte que se agrega à construção inicial do porto, chamada de infraestrutura. A própria operação, a administração do complexo portuário, sempre fazendo referência à noção do síndico do porto, que é a administração portuária, e a propriedade de ativos. Essas são as variáveis que tendem a variar, né, sendo redundante aqui, as variáveis que no modelo, de cada um dos modelos pelo mundo, tem alguma implicação. No porto de serviço público, todas elas tendem a ser do poder público e era o modelo anterior à Lei 8630. Ou seja, toda atividade portuária ela era financiada, feita, operada, assim, toda expressão assim, rigorosa sempre peca por alguma exceção que nos escapa. Mas, de modo geral, todo o investimento, toda a parte de superestrutura, a parte de operação, era por um poder público ou por uma empresa estatal ou um braço do poder público. Esse é o porto de serviço público conhecido mundialmente como esse modelo. E temos aqui a sequência dos demais modelos, acho que para não cansá-los. Hoje temos no setor portuário, principalmente os 2 últimos modelos,
o famoso landlord, que a parte de superestrutura e operação é onde temos uma maior abertura para os investimentos privados, e o porto 100% privado ou completamente privado, que se aproxima do nosso conceito aqui de terminal de uso privado e o antigo terminal de uso privativo, em que todas as variáveis são objeto de investimento privado e de atuação privada. Então, basicamente, esses são os modelos. Temos esse, tudo bem? Temos, então, como eu disse, do lado esquerdo, Landlord Port, que é o regime no porto público, e do lado direito, a questão do porto 100% privado, que, mal comparando, seria a nossa atuação dos TUPs, terminais de uso privado. Então, no Brasil, temos esses dois regimes, e isso não é nada novidade. Isso também presente na Lei 8630, incorporada no novo modelo. Esse regime, que eu tento é um quadro didático, algumas pessoas já talvez tenham visto esse quadro, basicamente são os regimes de exploração portuária. O ponto que eu acho importante aqui destacar é que esse quadro mais da direita, sobre o regime dos terminais de uso privado, tanto exclusivo quando transportando carga própria ou carga exclusiva, ou a questão do terminal de uso misto, transportando em alguma medida carga de terceiros, essa variável do modelo era uma variável que foi alterada no novo modelo portuário. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Um ponto importante, sempre de destacar, porque isso foi objeto de consideração no novo modelo, sempre foi a questão das famosas assimetrias. Isso é um debate que existe, é corrente no setor, as assimetrias que existem, tanto econômicas quanto regulatórias, entre os regimes existentes na exploração dentro do porto, no porto público, e o regime de exploração fora do porto, né? Essas assimetrias, hoje, é consenso que elas existem tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista regulatório, os regimes jurídicos são diferentes, mas a discussão que se dá é, essa diferença existente e inquestionável, ela é correta e merecida ou não? Então, sempre se teve um debate grande sobre isso, desde a edição da Lei 8630, lá em 93, uma discussão grande, ferrenha, sobre se essas assimetrias são devidas ou não, e que se estendeu até agora no novo modelo. Então, temos aí muitos e muitos anos de discussão sobre a pertinência ou não dessas assimetrias. Aqui tentei resumir rapidamente aqui para os senhores a questão do ponto de vista mais econômico, comparações entre os dois modelos, né? No porto público temos ali a infraestrutura entregue, né? Infraestrutura concluída. Nos terminais de uso privativo, à época, agora se chamam terminais de uso privado, se tinha autonomia administrativa, né? Quais são os prós aqui de cada um dos modelos? Essa é a ideia. Porque, por outro lado, o terminal de uso privativo sempre se usa o termo que ele é o desbravador, né? Ele é o porto em que não teve a infraestrutura lá pronta e disponível para já ser explorada no dia seguinte, né? Então, ele tem um investimento maciço de início. Questão mercado desenvolvido, o porto público já costuma ter uma infraestrutura de acesso, tanto marítimo quanto terrestre, que torna o mercado já desenvolvido no porto público, o que não é comum nos terminais de uso privativo localizados fora do porto. Por outro lado, os terminais de uso privativo não têm obrigação de movimentação, obrigação de investimento, isso no modelo antigo. Essa variável mudou um pouco e tem um tratamento específico no novo modelo, essa questão dos investimentos, mesmo nos terminais de uso privado, teve uma mudança nessa regra. Questão da segurança jurídica para o retorno dos investimentos, pelo fato de ser um regime jurídico mais estável, que não foi questionado e já consolidado, que é o regime jurídico dos arrendamentos portuários, que os senhores conhecem muito bem. No caso dos TUPs, o prazo ilimitado, pelo fato de serem prorrogações, e o prazo das autorizações para TUPs se variou no tempo, a gente vai ver já no slide seguinte, mas fato é que o prazo sempre era maior e uma possível prorrogação sucessiva, o que tornava mais a questão da amortização dos investimentos mais alongada no tempo.
Um outro ponto, questão aqui dos regimes jurídicos, quanto à outorga, enfim, aqui eu acho que é mais uma comparação, posso disponibilizar para os senhores a apresentação, mas fato é que o regime jurídico das duas atividades também tinha uma grande diferença, tanto no tocante a prazo, questão da contratação do ógmo, a questão da vigência, sempre os arrendamentos de 25 mais 25 anos, as autorizações poderiam ter prazos iniciais de 50 anos, algumas prorrogáveis por mais 50 anos, e essa prorrogação também não era limitada, ou seja, poderia ser um empreendimento, do ponto de vista contábil, já perpétuo em 100 anos, enfim. E questão do processo seletivo, sempre se temos licitações no regime público, do porto público, sem licitação e qualquer processo seletivo, isso no antigo regime, uma outra variável que o novo modelo alterou, questão do processo seletivo, enfim. Temos aqui regras diferentes para isso. Tentação também, como é que variou? Essa foi uma questão importante, que foi uma das premissas que o novo modelo alterou, a discussão de como eram os regimes de autorização para o próprio TUP. Ou seja, o regime de autorização ao longo do tempo, entre 93 e 2008, principalmente, quando tinha o decreto 6620 e na sequência do decreto 6620, se teve sempre uma discussão muito grande do regime dos terminais privados. Ou seja, nunca foi uma questão pacífica e livre de dúvida o investimento em TUP. Ou seja, em que pese a leveza das regras, nunca foi um investimento tranquilo e sereno. Sempre se teve uma discussão muito grande sobre o regime jurídico do TUP, o que era uma variável que era importante ser eliminada. Aqui é só um panorama de como essa discussão jurídica existiu desde a origem, né? Na Lei 8630, a questão da carga própria e carga de terceiros, essa variável, o quanto de carga própria é necessário e o quanto de carga de terceiro é necessário, isso foi uma questão controvertida e até a mudança do modelo não era ponto pacífico. Ou seja, se teve discussões grandes sobre isso, esse slide os senhores podem ter depois na sequência, tenta demonstrar como se o regime das autorizações variou. Acho que um recado importante desse slide é a questão de que a carga própria deveria ser preponderante. Isso nunca foi um ponto pacífico, né? A Lei 8630 não traz essa expressão de preponderância, né? Essa regra de preponderância não está na Lei 8630. Isso veio com a regulamentação. Ou seja, e de fato a carga de terceiro é sempre a discussão de em que medida se está prestando ou não um serviço público. A plateia, talvez a maioria de advogados, sabe o quanto essa discussão é apaixonante, um tanto quanto inócua, mas que apaixona os advogados, e, de fato, se havia, na medida em que você presta serviço portuário para um terceiro, configura a prestação de serviço, esse serviço é de titularidade estatal, está lá no artigo 21, estando no artigo 21, seria serviço público, sendo serviço público, ele deveria ser sempre licitado. Então, o regime de TUP não licitado seria inconstitucional. Basicamente, é essa discussão que teve por um grande tempo. Não quero ocupá-los aqui, só chamar uma atenção para a questão concorrencial. Teremos uma palestra no começo da tarde especificamente sobre a questão concorrencial no setor portuário, mas fato importante é que essas assimetrias econômicas e regulatórias foram levadas ao CAD, em diversos casos, atos de concentração no âmbito do CAD, e o CAD sempre se manifestou, no entendimento dele, passível ou não de crítica, mas no entendimento dele, sempre favorável às regras regulatórias e à questão das assimetrias. Todas as assimetrias existentes, elas eram justificáveis, ou seja, na visão do CAD, nos casos que foram levados a ele, nunca ele viu uma ilegalidade ou uma lógica antieconômica nas assimetrias. Isso é o posicionamento da agência de concorrência. Então, acho que é só importante destacar para os senhores que o CAD tinha algumas recomendações, ou seja, nunca se considerou algo ilegal. Ele fazia algumas recomendações. Dentre as recomendações mais importantes, é de que alguma equalização no regime das atividades dentro do porto público e no porto privado poderia ser feita, alguma equalização. Se criar o que o CAD chamou à época os leilões para TUP, essa expressão leilões vem dos julgados do CAD. Então, ou seja, é possível se desenvolver algum processo seletivo, mesmo para quem está fora do porto.
seja, uma lógica de quem é o melhor projeto para ser desenvolvido quando cabível, né? Essa lógica já estava desde decisões do CAD, nos idos de 2008, 2009. E eliminar a distinção de tipo de carga para o TUP. Ou seja, então, a questão de carga própria e carga de terceiro, o próprio CAD também dizendo, olha, essa distinção parece que não faz sentido e recomendou a análise da sua eliminação. Isso lá no passado. Um outro questionamento importante, mas com esse mesmo pano de fundo, foi no âmbito do Tribunal de Contas da União. Discussão muito semelhante a essa, que eu acabei de relatar, discutindo se o TUP é constitucional, se ele não é constitucional, se ali tem ou não tem serviço público, se tem ou não que ser licitado, se as assimetrias fazem ou não sentido. A mesma discussão foi levada no Tribunal de Contas da União. Basicamente, o entendimento do Tribunal de Contas da União é de que as outorgas que foram emitidas, elas têm jurisdicidade, não contemplam nenhuma ilegalidade. Esse é o entendimento do TCU, em acórdão recente, está até referido aqui, recomendo a leitura dos senhores, é um acórdão muito bem feito. Teve um voto divergente do ministro Augusto Cavalcante, na linha de que seria serviço público e deveria ser licitado. Mas foi um acórdão por maioria. Essa é a discussão no Tribunal de Contas da União. E temos a discussão no Supremo Tribunal Federal, né? Vejam que são ações de monta, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade e duas ADPFs, né? Descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, todas questionando tanto a própria Lei 8630, quanto as autorizações e o Decreto 6620. Ou seja, com essa mesma discussão também sobre serviço público. O que é importante desse retrato? É a questão de qual é o embate jurídico sobre a questão do terminal de uso privado. Ou seja, havia uma insegurança jurídica muito grande e uma instabilidade para o desenvolvimento de projetos fora do porto. Ou seja, no âmbito da lei, como comentei dos senhores, tivemos avanços com a Lei 8630. Ou seja, direcionou o setor portuário para a abertura econômica, isso lá na década de 90, acho que sempre um dado muito curioso, em 93, ou seja, foi o primeiro setor de infraestrutura aberto à iniciativa privada, foi o setor portuário, né? Tivemos aberturas de outros setores, sequer foi antes da própria lei de concessão, que é de 95, então foi o primeiro, tínhamos acabado, estávamos vizinhos à lei 8666 de licitação, que é de 93, ou seja, foi o primeiro grande pontapé de abertura à iniciativa privada. E, recentemente, tenho visto relatórios de bancos de investimento sobre o setor portuário que o coloca como o pior setor do ponto de vista da iniciativa privada para investimento. Então, vejam que contradição, foi o primeiro a se abrir e hoje, da lógica do investidor, é o pior setor do ponto de vista regulatório e para estabilidade de investimento e de regras, enfim, é o que tem o maior gargalo do ponto de vista do investidor nas análises de bancos de investimento. Então, acho isso uma curiosidade, mas é importante ressaltar que essa abertura à iniciativa privada foi importante e tem que ser prestigiada e ampliada. A questão da distinção entre operação e administração portuária foi uma distinção relevante feita pela lei, tem que ser mantida. A questão da operação portuária é um negócio eminentemente privado, regido por princípios da iniciativa privada. Essa distinção foi feita lá atrás e tem que ser mantida aqui. Questão do aumento de participação do investimento privado no setor portuário. Ou seja, em várias frentes, né, em alguns momentos, em algumas falas que já tivemos oportunidade de fazer, às vezes há uma crítica de que existe um direcionamento do investimento apenas para as regiões fora do porto público. E não me parece, nem no modelo e nem na atuação concreta do governo, que exista isso. Na verdade, o que temos aqui é um modelo que permite e canaliza investimentos tanto dentro e fora do porto. É que como havia uma insegurança jurídica muito grande para o regime fora do porto, e a nova lei se dedicou a tratar com cuidado esse problema, então parece que agora a atuação estatal ficou só para fora do porto. Mas eu acho que isso é um equívoco porque era um problema muito grave anterior e que teve um cuidado próprio nisso. Mas, na verdade, na aplicação do modelo,
a ideia do governo é um investimento dentro e fora do porto. Isso é um ponto importante. Então, e que trouxe alguns benefícios da lei. Os aspectos negativos, aí sabemos, é o questionamento que eu mencionei em todos os órgãos, tanto no CAD, Tribunal de Contas e Supremo, com a insegurança jurídica no âmbito do TUP. Restrição na oferta de serviços portuários, isso é um dado objetivo e impossível de não concordar com ele, ou seja, restrição na capacidade de oferta de serviço portuário, ela é um diagnóstico claro. Então, tanto dentro do porto público, pela ausência de novos investimentos, como o doutor Rogério Menescal comentou há pouco, ou seja, não se teve na história a criação de novos arrendamentos, sempre toda a atuação entre 93 e até 2013 foi em investimento nos arrendamentos existentes. Não quer dizer que o setor ficou parado, mas são investimentos no que já existia, e não a abertura de novos arrendamentos, né? Então, gerando um gargalo aí. A questão dos TUPs, a ausência de novas autorizações, ou seja, se teve algumas, de fato, as grandes autorizações de TUP foram até 2008, de 2008 para frente, com o decreto 6620, se engargalou um pouco essa emissão de autorizações, pela restrição no conceito de carga própria de terceiro. Questão da ineficiência na gestão dos portos, ou seja, se tinha um regime muito pesado para as companhias docas, regime desde partindo de licitação até a questão da atualização, na questão da gestão empresarial, enfim, é um problema do setor, questão de praticagem, questão das dragagens, quando a companhia docas não faz dragagem, diminui a capacidade do próprio porto, porque os navios não adotam toda a sua capacidade, enfim, aí vira um círculo vicioso, né? Então, é um investimento que é importantíssimo, tem que ser viabilizado, e na prática, às vezes, ele encontrava alguns gargalos, e o porto perdia a capacidade também por falta de investimento, especificamente em dragagem. E a questão de sobreposição de competências, que o doutor Rogério também já mencionou, que é uma sobreposição entre tanto a CEP, a ANTAC, a administração local portuária, e os órgãos com algumas sobreposições de competências de planejamento, de regulação e de administração. Ou seja, o que o novo modelo tentou também trazer um pouco foi separar o que é de planejamento, para que lado que o porto tem que crescer, que tipo de carga tem que ser destinada em cada porto, do ponto de vista não só do setor portuário, mas também do setor logístico nacional, para onde as ferrovias têm que ir, para onde as rodovias vão, ou seja, uma lógica de planejamento macro, em que órgão isso tem que ficar e quem são os atores públicos necessários para esse planejamento. Depois, questões regulatórias que devem ser atribuídas, poderes fiscalizatórios, para que não haja conflito de interesse entre o fiscalizado e o fiscalizador. Ou seja, a alocação, teve uma realocação de competências para separar bem. Competências de planejamento num lugar, competências regulatórias em outro lugar e competências administrativas em outro lugar. Então, esse foi um rearranjo de competências que o novo modelo procurou. Eu vou tentar falar rapidamente sobre as primeiras regras do novo modelo. O Dr. Elcio e o Dr. Fernando vão avançar na dissecação de como tem sido a atuação e o próprio modelo aqui tanto de leilões, os famosos leilões, como o CAD chamava, mas os processos seletivos lá para os terminais de uso privado, quanto as licitações para arrendamentos dentro do porto. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns pontos importantes no novo modelo. Nesse slide eu gosto sempre de citar as datas. Se tem se trabalhado muito para a aprovação da lei 12.815 e como o Dr. Rogério mencionou, a própria discussão da medida provisória foi acalorada e deu muito trabalho. E aqui a lei 12.815 é aprovada em 5 de junho e o decreto regulamentador no dia 27 de junho. Ou seja, esse curto espaço de tempo entre a lei e seu decreto regulamentador envolveu muito trabalho, muita dedicação e tem sido um objeto de grande empenho do governo. Basicamente, aqui eu tentei resumir quais são os principais objetivos do novo modelo. Me parece que a primeira e grande premissa é destravar os investimentos. Acho que essa é uma preocupação do novo modelo.
Então, licitar novos arrendamentos por critério de maior eficiência e não necessariamente pelo critério da maior outorga, como era a lógica anterior. Então, maior capacidade de movimentação, maior investimento, ou seja, menor prazo na operação portuária, ou seja, então todos os critérios voltados à eficiência. Então, isso ser um critério de decisão na seleção do novo arrendatário. Então, essa é uma mudança importante. A questão de possibilitar novos investimentos em arrendamento existentes, a questão das prorrogações, ou seja, a lei permitiu expressamente prorrogações antecipadas, não que fosse necessário isso estar em lei, mas hoje consta em lei a prorrogação antecipada, de forma que se possa negociar com o próprio arrendatário para antecipação de investimentos em troca de maior prazo. Isso faz com que o investimento seja consigamos abreviar os investimentos, ou seja, uma medida de curto prazo na lógica portuária. E questão da segurança jurídica para investimentos em TUP, com a eliminação do critério de carga própria e carga de terceiro. Foco no planejamento logístico, o Dr. Rogério mencionou um pouco o rearranjo institucional para essa racionalidade e o planejamento integrado entre todos os modais de logística. Isso foi um dos grandes focos aqui do setor. Um outro ponto, questão da agilidade nos investimentos públicos nos portos, ou seja, algumas atuações que são específicas, talvez até não sejam propriamente de modelo regulatório, mas são atuações específicas onde havia algum gargalo no setor portuário. Um exemplo consiste na melhoria dos acessos, é um programa de outros setores, né, tanto de ferrovias e rodovias, ou seja, uma lógica que vai influenciar diretamente no porto. Escuto, às vezes, críticas de que o problema portuário não é no porto, né? Já ouvi isso algumas vezes, o problema portuário são dos gargalos de acesso marítimo ou gargalos de acesso em terra. Sei que já ouvi esta crítica e fato é que ela é tratada no âmbito de outros projetos, até fora do setor portuário, que são os projetos, os PIOs, dos Programas de Investimento em Logística. Investimentos em acessos estaduais via PAC, ou seja, são obras, investimentos públicos via PAC para aprimoramento de acessos em vias estaduais que chegam até o porto. Existe destinação específica para isso. O Plano Nacional de Dragagem, que teve tratamento específico na Lei 12.815, viabilizando contratações de maior prazo para um número maior de portos, ganhando eficiência na contratação de dragagens. E a previsão de contrato de gestão para as docas e um regime simplificado de licitação para as docas. Sempre me criticam quando eu digo isso, que fala isso não vai resolver o problema das docas. Sabemos que não, mas no fundo é tentando tirar peso da doca no que tange a sua gestão, ou seja, tentando dar flexibilidade, um enfoque de gestão por metas, de um lado, ou seja, na medida do possível, colocando uma lógica de resultado na docas, essa é uma ideia do contrato de gestão, e de outro lado, tentando aliviar o dia a dia das docas em suas contratações, celeridade, obtenção de melhores propostas, via regime simplificado de licitações, o RDC. E questão da eficiência na operação portuária, né? Regulação sobre a atividade de praticagem, que teve um tratamento específico para reduzir os custos da praticagem. Teve o decreto que regulamentou o CONAPORTOS, Comissão Nacional de Autoridade dos Portos, que se inspirou no CONAERO, que faz o mesmo no setor aeroportuário. Aqui, na verdade, é dar uma lógica para todos os órgãos públicos que estão dentro do porto, Vigilância Sanitária, Receita Federal, Polícia Federal, todos os órgãos públicos que estão dentro do porto que atuem de forma coordenada, ou seja, para que se ganhe eficiência na própria operação portuária e outras medidas, como Porto 24 horas, enfim. Então, algumas medidas. Então, partimos desde mudança de modelo legal até decisões de gestão e questões de gestão pública e decisões eminentemente de operação na ponta da própria docas. É um leque razoável de medidas. Basicamente, o Dr. Rogério passou um pouco por isso. Aqui eu acho que o importante, o CONIT, que o Dr. Rogério mencionou, a questão da EPL, que é uma empresa dedicada a planejar não só o setor portuário, mas todos os modais de logística. Então,
isso é uma experiência exitosa do setor elétrico, que tem a EPE no setor elétrico e aqui a EPL no setor de logística, que é aquela empresa que se dedica eminentemente a estudar e analisar os modais para que forneça informação qualificada e que parta do antecedente, né? O planejamento pressupõe a antecedência. Uma empresa dedicada a fazer isso, ela é vinculada institucionalmente ao Ministério dos Transportes, mas ela se dedica a todos os modais, né? Importante dizer que ela só é vinculada institucionalmente ao Ministério dos Transportes. E depois, uma reordenação de competências dentro dos ministérios, né? Agora, cada ministério tem o seu modal e a sua respectiva agência. Então, teve uma reordenação nesse sentido. Aquele quadro que comentei no começo, na verdade, uma alteração de regime aqui, ou seja, se eliminou o critério de carga própria de terceiro, ficando agora indiferente à titularidade da carga e se pode, então, prestar esse serviço. Alguns pontos só essenciais aqui do novo modelo, que me parecem importantes no que a legislação trouxe de novo. Então, no regime público, existe uma discussão, essa também de advogado, sobre se dentro do porto é uma concessão de serviço público, né? Existe essa discussão, se o porto presta serviço público em sentido estrito. Na verdade, tanto na lei, se adotou propositalmente a expressão de que é uma concessão de uso de bem público. Ou seja, o porto não necessariamente é serviço público estrito sensu. É uma concessão de uso de bem público, como existe em outros setores de infraestrutura, como geração de energia elétrica, por exemplo. Então, essa é a mesma lógica aqui, ou seja, se exerce uma atividade econômica sobre um espaço público. Isso traz toda uma implicação do ponto de vista jurídico sobre o que se regula no setor portuário por ser uma concessão de uso de bem público. A lei procurou ser clara sobre isso, até na definição de concessão, ela é expressa em concessão de uso de bem público, enfim. Atividade portuária, questão da pré-qualificação com recurso à CEP, no caso dos operadores portuários, temos isso no regime prestigiado. A CEP foi considerada, por meio do decreto, o poder concedente, então a CEP exerce as funções de concedente no setor portuário. Isso existe alguma distinção a depender do modelo. Em alguns setores, o concedente é a própria agência. No setor portuário, o concedente é a CEP. E um critério geral para definição de regime jurídico, né? Dentro do porto e fora do porto. Ou seja, aqui, sempre procuro destacar nas minhas falas, a poligonal do porto passou a ser uma variável relevante, porque é a partir dela que se define o regime agora. Talvez o binômio do regime anterior, carga própria de terceiro, que foi eliminado, agora talvez o binômio seja dentro ou fora do porto. Como agora este é o critério determinante para a definição de qual regime que vai ser aplicado, e ele é o que a legislação carrega nas tintas para atribuir os efeitos, de fato, então, a poligonal, que é a linha que define o que é dentro e fora do porto, passou a ser uma variável agora relevante. E não por outro motivo, ela tem que ser ajustada à realidade do porto. Sabemos aqui, o senhor sabe melhor do que eu, que a poligonal não necessariamente tem a ver com a operação portuária e está espelhando o que é a operação portuária, né? Então, esse é um ponto importante do novo modelo que dedica atenção. Então, na questão das poligonais, ela é definida por decreto presidencial, tem um prazo legal de 1 ano para que ela seja redefinida e ajustada, justamente porque parte desse pressuposto de que ela não conversa com a operação portuária. Existe um alinhamento com o planejamento logístico portuário e a lei trouxe alguns parâmetros abertos que podem ser objeto de regulamentação. Então, deve considerar os acessos existentes, eficiência e competitividade e as instalações portuárias existentes. Ou seja, o comando aqui é de que ela não poderia ser reduzida de algo que já existe. Um porto que já existe não poderia ter a sua poligonal reduzida. Talvez esse é o comando legal que acabou sendo prestigiado. Isso é objeto de discussão, enfim, e será um dos focos de atuação em breve do poder concedente. Questão dos arrendamentos, aqui rapidamente, não vou invadir o tema do Dr. Elcio.
mas só aqui o que é importante dizer é que nos arrendamentos, as licitações aqui é o que eu chamei de licitação em sentido estrito, ou seja, aqui é licitação nos termos das leis de licitação do país. Uma curiosidade, é o primeiro setor em que se fez isso, a lei foi genérica no procedimento licitatório que pode ser aplicado no setor. Ou seja, diferentemente dos outros setores, que tem o regime da licitação previstos em lei, talvez alguns não tenham, como telecomunicações já não é assim, no setor portuário também buscou inspiração em um regime semelhante. A lei ela vem apenas dizendo quais serão as leis que podem inspirar o regime licitatório. Então, tem um rol de fundamentos legais para a licitação que será feita nos arrendamentos. Então, quais são essas leis? O RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações, a Lei 8987 e a Lei 8666. Ou seja, a lei diz, para as licitações nos arrendamentos, as leis que dão fundamento são dadas por essas leis específicas. Isso, se parássemos na lei, geraria um caos. Porque cada lei dessa tem um procedimento licitatório diferente, instrumentos e ferramentas diferentes. Então, só com a Lei 12.815 viraria um caos. Qual que foi a inspiração? De que o decreto viria dizer qual é o procedimento. E isso aconteceu no âmbito do decreto. Ele delineou o procedimento licitatório inspirado em 3 leis. Então, qual ferramenta boa é da Lei 8666? Puxamos. Qual o fundamento, instrumento bom que está lá na Lei da RDC? Puxamos. E montamos um procedimento licitatório próprio no âmbito do decreto. Então, para se entender a licitação, temos que ir lá no decreto, que é onde está descrito o procedimento licitatório dos arrendamentos. Então, esse mesmo procedimento licitatório do decreto é o que tem que ser aplicado na delegação quando os arrendamentos forem feitos no âmbito dos portos delegados. Esse procedimento licitatório também tem que ser observado. Ou seja, o procedimento federal deve ser respeitado, mesmo que no âmbito de uma delegação a estados e municípios. E alguns instrumentos aqui, só para mencionar para os senhores, questão de inversão de fases, a questão de propostas abertas, apresentação de proposta aberta e fechada, a proposta pode ser combinada, inclusive, enfim, são todos instrumentos e ferramental disponível aí no âmbito dos arrendamentos. Tem a fase de negociação de propostas, enfim, temos uma série de instrumentos legais. Não vou gastar a atenção dos senhores com isso, o Dr. Elcio provavelmente vai passar, que são os critérios de julgamento. Importante só dizer que a lei trouxe leque de critérios, que depois os editais vão combinar esses critérios de licitação. Ou seja, o critério de seleção para o arrendamento, a lei só trouxe o leque, e a depender da carga, do que se procura, de qual critério de eficiência que se quer prestigiado naquele arrendamento específico, o critério vai ser pensado da lei ou do decreto para combinar naquele edital o critério de julgamento, para aquele arrendamento específico. O arrendamento do lado tem outro critério de julgamento. Então, esse que foi o panorama que se imaginou. Dentro da concessão, aqui gostaria de dizer para os senhores, a concessão é algo que não se tem a concessão como um instrumento regulatório desenvolvido até hoje, mas o modelo permite a concessão em diversas frentes. O decreto tem lá diversas formas de concessão. Os senhores podem ver, como não é algo objeto agora do curto prazo, não vou gastar a paciência dos senhores. Mas importante é o recado. A concessão ela é prevista no modelo, o decreto se dedicou a ela, inclusive a especificar as formas de concessão, e podemos ter no setor portuário, desde uma PPP só para a questão de operação da administração do porto, ou seja, uma PPP só para o síndico operar bem, parecida com as PPPs de saneamento, por exemplo, como temos a Sabesp, Itaiaçupeba, enfim, é um dos exemplos. Como podemos ter o porto, que no jargão, aqui o Dr. Elcio me ensinou, porteira fechada ou concessão cheia, que é o porto fechado, um empreendimento parecido com o aeroporto. Ou seja, eu te entrego o porto fechado, faça como quiser o porto inteiro. Ou seja, são modelos em que o nosso novo marco legal permite o arranjo, operação e
é uma decisão do poder concedente. Acho que esse é o grande ponto no tocante à concessão. Em autorizações, o doutor Fernando vai comentar conosco o regime, mas acho que é só importante mencionar a questão, como disse, eliminado o critério, né, de carga própria de terceiro, e se teve, basicamente, o processo seletivo, né? Primeiro um anúncio ou chamada pública e um processo seletivo. Isso causou talvez um desconforto num primeiro momento, porque se assemelhou esse processo seletivo àquela licitação que eu acabei de fazer referência. Ou seja, será que processo seletivo e chamada pública significa licitação? Acho que talvez num primeiro momento a impressão é de que sim. E, na verdade, a resposta é não. Ou seja, o que no âmbito dos TUPs e dos terminais de uso privado, a lógica não é de licitação em sentido estrito, né? Ou seja, que é aquela licitação dos arrendamentos. Aqui, se temos uma chamada pública ou anúncio, na prática significa quase a mesma coisa, mas no fundo é vir a público dizer que há intenção de instalação de um determinado terminal em determinado ponto da costa. Para que se identifique que este ponto da costa brasileira é um bem escasso e há uma competição potencial neste ponto, aí, como a atividade é estatal, é uma atividade prestigiada lá no artigo 21 da Constituição, o Estado tem que disciplinar esse conflito de interesse entre dois privados querendo algo no mesmo lugar. Então, por isso que se faz um anúncio público, uma chamada pública, para identificar a existência de projetos que ou se harmonizam ou não neste ponto da costa brasileira, e se houver um conflito de interesses entre dois particulares neste ponto da costa, terá que ter um critério de decisão de qual empreendimento vai ser prestigiado nesse local. Então, o processo de anúncio público ou chamada pública e o processo seletivo que eventualmente pode vir a acontecer, caso haja disputa de interesse e os projetos não se harmonizem, que inclusive antes do processo seletivo existe uma abertura para negociação entre os privados. Ou seja, vocês não querem sentar e ver como é que o projeto de vocês se harmoniza, porque aí o Estado autorizará os dois. Se isso não vier a acontecer, aí não tem jeito. Aí tem que ser feito um processo seletivo. Então, é só nesse sentido. Então, talvez o recado da lei, até porque ela segue a técnica de lei quadro, é uma moldura, todos esses dizeres que eu estou comentando com os senhores não estão escritos na lei, né? Ele veio mediante regulamentação e depois, tanto instruções da própria CEP e da ANTAC. Mas a lógica é essa. Então, basicamente, é isso. Não quero, o doutor Fernando vai comentar um pouco mais sobre isso. Tivemos algumas críticas sobre o novo modelo, algumas tentei já comentar com os senhores ao longo da palestra, mas sempre se tem alguns pontos em que que eu acho que a principal crítica desse modelo é a lei não diz tudo isso e não dá todo esse comando. Acho que esse é um dos pontos e que, no fundo, como eu disse, seguindo a técnica de uma lei quadro. Ou seja, agora toda a questão portuária tende a ser esmiuçada no próprio decreto 8.033, ele já dá uma boa especificada nos comandos, e agora temos a produção normativa regular da agência reguladora, como acontece em todos os outros setores. Ou seja, os conceitos estão sendo sedimentados e estão por vir. Acho que uma questão só de perspectivas, para fechar a apresentação e ouvi-los depois. Questão de concretizar o desafio do planejamento logístico nacional, ou seja, aquela questão do planejamento, o doutor Rogério Menescal comentou isso com propriedade. O planejamento, do ponto de vista macro, ou seja, de quais são os modais que serão incentivados, para onde irão as cargas, esse planejamento logístico nacional, ele tem que ser prestigiado, os órgãos de planejamento nacional têm que começar a funcionar para a produção tanto de um planejamento estatal e depois de uma execução. Ou seja, se teve um esforço grande e isso talvez estejamos aí com déficit no tocante a planejamento
no setor portuário e que temos que correr atrás do prejuízo. Então, estamos assim, ainda eu acho que não estamos num ponto ideal, mas o esforço tem sido grande nesse sentido. Questão a expressão choque de oferta no serviço portuário, a expressão não é minha, os senhores já devem ter ouvido nos jornais. Do presidente da República que usa essa expressão, e no fato ela está materializada na lei e no regulamento em diversos pontos, ou seja, permitindo novos arrendamentos selecionados por critério de eficiência, que comentamos, ou seja, isso viabilizando uma eficiência na operação dentro do porto público, prorrogações antecipadas, a lei é expressa nisso, em permitir prorrogações antecipadas, fazendo com que os investimentos consigam ser no curto prazo, eu diria, ou seja, conseguimos abreviar os investimentos, e abertura e segurança jurídica para TUPs. Ou seja, essas 3 medidas é o que vai tentar viabilizar o denominado choque de oferta. E para que ter o choque de oferta? Para se aumentar a competição no setor. Ou seja, havendo um choque de oferta e talvez tentando materializar aquele primeiro slide que eu comentei com os senhores, em que tentamos baixar regulação para aumentar a competição. Se o choque de oferta der certo e se viabilizar, o próprio mercado portuário tende a precisar menos de regulação, porque vamos ter a atuação de competição dos players, tanto intraporto, no âmbito dos arrendamentos e dos novos arrendamentos que serão feitos intraporto, quanto competição extraporto, né? Então, viabilizando aí redução de preços, aumento de qualidade, aumento de investimentos, enfim. Pontos de atenção, atuação regulatória em relação ao usuário, esse me parece um ponto de atenção, tanto o regulador e poder concedente devem se dedicar à lógica do usuário do setor portuário, é um ponto que talvez mereça um aprimoramento, acho que esse é um ponto que temos que se dedicar. E questão do controle concorrencial, tanto de estrutura e condutas. Não por outro motivo, temos aqui uma palestra com o Dr. Vila sobre questão de usuários e teremos uma palestra com o Dr. Francisco Mendes, do CAD, sobre a questão portuária. Acho que são 2 pontos aí que é necessário algum aprimoramento, alguma reflexão maior, um novo olhar sobre essas 2 variáveis do setor portuário. E a questão do foco nas contribuições dos interessados e dos agentes do setor, tanto nos anúncios públicos, que o Dr. Fernando falará, quanto nos arrendamentos, que o Dr. Elcio falará. Ou seja, o trabalho ele é maciço, ele envolve um esforço muito grande, acho que de forma que não é possível acertar 100% das vezes, né? O Dr. Elcio acerta só 90% das vezes, 10% das vezes o Dr. Elcio não acerta, a gente precisa ter sempre a contribuição e todos nós lá estamos nesse esforço. Então, temos aqui esse empenho de ouvir, fazer os ajustes e promover o novo modelo já na fase de execução. Gostaria de agradecer a atenção de todos, meu e-mail, estou aqui à disposição tanto agora quanto aí no café. Agradeço.